Bem-vindos a mais uma apresentação de Dicas do Topsoil. Nesta apresentação vamos ver como é que nós preparamos uma peça para desmoldação. Vamos iniciar com a importação de uma peça sem histórico para dentro do nosso Topsoil. Depois vamos verificar se a peça tem condições para ser desmoldada. No caso de não ter essas condições, iremos ver que ferramentas o Topsoil nos apresenta para criarmos essas mesmas condições. Vamos então começar. A importação da peça pode ser feita desta forma, portanto, arrastar o documento nativo para dentro, neste caso é um parasólido sem histórico, para dentro do meu PDM. Vamos dizer que queremos realmente importar, fazer a conversão. Vamos deixar estar a simplificação sem estar ligada e vamos validar. Portanto, a importação do nosso documento está feito. Conseguimos ver aqui uma geometria. Vamos então analisar a geometria utilizando o comando Analyze. E o resultado é o esperado, ou seja, temos um sólido com um body e duas shells. Vamos ver se a nível de geometria, se ela está boa. Vamos fazer o check Geometry. Está válida. E vamos fazer a simplificação. A simplificação de peças é um passo bastante importante na indústria de moldes. Porquê? Porque nós recebemos muitas peças que vêm de vários sistemas de modelação. Muitas dessas peças vêm com geometria criada nativa nesses sistemas e por vezes têm um peso inerente à peça. Com esta operação de simplificação, o Topsoil irá simplificar dentro do razoável, dentro de uma tolerância que o utilizador vai definir, as faces do nosso modelo em elementos matemáticos mais simples. Isto irá reduzir de forma significativa o peso que as operações têm no nosso molde. Portanto, utilizando aqui a simplificação, vamos dizer que queremos simplificar aqui a nossa peça. Por norma, deixo o Preserve Tangency ligado e normalmente esta opção de optimização tenho desligada. Esta opção é uma opção de parasólido. Pode resultar em algumas situações melhores do que as opções que eu tenho aqui. No entanto, acho que estas condições são condições boas para se trabalhar. Como eu disse, nós vamos controlar aqui as tolerâncias com que nós queremos que essa simplificação seja feita. Nesta peça é uma peça simples, mas mesmo assim consigo simplificar 6 faces e simplificar 6 arestas. O passo seguinte passa por analisarmos a nossa peça a ver se ela tem realmente todas as condições para ser desmoldada. Uma das situações, nos moldes bastante importante, é ver se existem saídas negativas, saídas que não possam ser desmoldadas de forma natural. Portanto, podemos utilizar aqui o Analyze Undercuts, onde normalmente nós escolhemos um eixo de desmoldação. Pode ser um eixo pré-definido, como também pode ser um eixo definido pela peça, definido por um plano da peça, qualquer eixo. Possivelmente esta peça vai ser desmoldada segundo este eixo e podemos verificar se existem saídas negativas com esta peça, com este eixo. Como podem ver, o resultado não é o mais ideal, porque aparece aqui algumas zonas que aparentemente são negativas. Isto deve-se a quê? Deve-se à tolerância gráfica. Nós poderemos, em qualquer altura, alterar a tolerância e vamos passar aqui, por exemplo, a tolerância angular. Este é um dos casos onde eu, normalmente, quando dou formação, alerto para as pessoas. Tentem evitar na tolerância linear. Alterem sim a tolerância angular, cujos resultados são bons e não têm um peso muito grande no software. Portanto, vamos alterar aqui para a tolerância angular de 3 graus. E vamos correr novamente a nossa análise de saídas. De undercuts. E como podem ver, o resultado aparece logo uma coisa bastante diferente. Então, nós poderemos ver o que é moldado na primeira direção, na segunda direção. Vocês podem atribuir cores a estas zonas, okay? E poderemos pedir para ver só o que é saídas negativas. E poderemos, então, de forma fácil, verificar que vamos necessitar de algo
nesta zona e de algo nesta zona. Este algo pode ser um movimento, pode ser um mecanismo mecânico ou pode ser também uma alteração à peça que pode ser sugerida ao cliente para melhorar a qualidade do molde. O passo que eu utilizo normalmente a seguir é analisar as normais. Temos aqui várias opções. Em situações onde nós queremos analisar, por exemplo, se a nossa peça vai levar textura, muitas vezes essas texturas limitam as saídas, condicionam as saídas que as peças têm que ter. Por exemplo, se for uma textura muito rugosa, o ângulo de saída necessário na peça terá que ser um ângulo de saída grande. Esses ângulos são dados pelas empresas que fazem as texturas químicas, portanto vocês podem analisar estas saídas junto aos vossos fornecedores. Neste caso, vamos analisar, vamos supor que a saída seria necessária, seria de 5 graus, e vamos ver aqui as faces verticais. Facilmente verificamos que aqui nesta zona, a vermelho são as zonas que estará dentro da saída, ou seja, entre 5 e 90 graus. Depois, amarelo, temos zonas críticas, ou seja, zonas que estão entre os 0 e os 5 graus. Saídas verticais e, na mesma coisa, mas para o lado da bucha. Nós podemos utilizar estas setazinhas, estes controlos, para visualizar só as áreas que nos interessam. Neste caso, como a textura normalmente é dada do lado da cavidade, poderemos analisar esta zona. Graficamente, à medida que nós passamos com o rato por cima de qualquer uma das faces, nós também conseguimos verificar qual é que é a saída que a peça tem. Portanto, neste caso, se fosse 5 graus, estaria no limite e a peça não precisaria de ser alterada para comportar a textura. Dentro desta análise das normais, costumo utilizar esta opção de normar por plano. Dar qual é que é o eixo que eu quero analisar a saída, validar, e normalmente isto poderá aparecer-vos de várias formas, ou seja, à medida que eu aumento aqui a graduação, aparecem-nos aqui várias escalas, na escala aparece mais dividida. Normalmente utilizo 3 cores, possivelmente vocês terão na vossa máquina este triângulo preto nesta zona, e o que eu faço, muito simplesmente, é puxá-lo cá para cima e, mais uma vez, utilizando estes controlos, facilmente consigo visualizar o que é que está do lado que tem saída para o lado positivo, o que tem saída para o lado negativo e o que está sem saída, a 0 graus, nesta zona verde. Portanto, por aqui conseguimos verificar facilmente que a nossa peça tem bastantes zonas onde não tem saída. Portanto, vamos ter que manipular a peça, vamos ter que alterar esta geometria para que este modelo possa ser produzido dentro de um molde convencional. Vamos utilizar aqui algumas das ferramentas disponíveis no TopSolid. Uma delas, bastante utilizada, tem a ver com Draft, que permite adicionar saídas. Portanto, damos aqui o valor do ângulo. Vamos utilizar esta primeira opção, ou seja, a partir de um plano. Vou dizer que o plano a partir do qual quero dar saída é este. E vou selecionar as faces que eu quero adicionar a saída. Já agora, nós em qualquer altura poderemos ver ou esconder a pré-visualização. Esta pré-visualização é útil na conseguirmos visualizar, porque dá-nos logo uma resposta se o TopSolid vai conseguir fazer o comando ou não. Temos aqui algumas opções também muito úteis na saída. Por exemplo, com estas opções desligadas, o TopSolid faz uma junção, faz uma transição onde ele conseguir das nossas saídas. Mas por vezes poderá acontecer situações onde ele não consegue fazer. Se ligarmos estas opções, conseguimos ver que, em algumas zonas, o TopSolid poderá criar um patamar para conseguir criar esta saída.
Vamos continuar a selecionar as faces, onde vamos precisar de adicionar a saída de desmoldação. E vamos validar o comando. Como podem ver, eu com a análise ligada consigo automaticamente ver se a saída foi bem dada ou não. Porquê? Se eu, porventura, me tivesse enganado no plano de saída, a cor da normal iria estar da cor errada. Esta cor tem que estar azul porque vai ser moldada toda deste lado. Portanto, vamos alterar o plano. De uma forma muito visual, conseguimos ter uma noção que as saídas foram dadas realmente no lado correto. Vamos continuar aqui com o comando de draft por plano, onde eu vou selecionar o plano a partir do qual a saída vai ser dada e selecionar as faces onde é necessário adicionar essa saída. As faces não têm que estar em contacto com o plano. Eu posso selecionar faces que estejam longe. A saída vai ser dada em relação a esse plano. Portanto, posso dar este também. Continuar aqui a selecionar. Daqui e vamos finalmente até este lado. Creio que exatamente este lado está azul, portanto está a saída feita. Muito bem. Posso dar mais saída também através do plano, vamos dizer que é deste plano, nesta face e nesta face. Aqui até posso, caso seja necessário, alterar o valor do ângulo. Okay? Não tenho que fazer sempre com o mesmo ângulo. Vamos continuar então a dar saída à peça. Como podem ver, a peça continua a precisar de bastantes saídas. Vamos utilizar novamente o comando de saídas. Vamos utilizar a partir de uma parting edge, ou seja, parting de uma aresta. Qual é que é a direção? Vamos escolher a direção Z. E vamos escolher a aresta a partir do qual nós queremos dar saída. Portanto, eu aqui neste caso vou dar a partir desta aresta de forma a guardar aço. Ou seja, quero que a saída, já vamos ver, seja realizada de forma a garantir aço no meu modelo, para se porventura for preciso retocar a peça, eu ter aço no molde. E aqui facilmente vejo que a direção está errada. Porquê? Porque estas faces ficaram a vermelho e deveriam de ter ficado a azul. Facilmente altero aqui, basta inverter a direção e rapidamente então alterei a direção de saída das faces. Vamos fazer aqui, continuar sempre com saídas, as peças muitas vezes vêm sem saídas, e vamos continuar com a ferramenta de draft. Tradicionalmente, esta zona é corrigida como? Muitas das vezes tem que se retirar os raios, fazer as saídas nas faces onde é necessária a saída e tornar a recriar os raios. Vamos ver como é que fazemos isso no TopSolid. Com esta função, Draft on Isoplines, nós vamos escolher a direção e vamos escolher as faces a partir do qual a saída é calculada, ou seja, o raio é mantido e a saída vai ser dada automática. Como podem ver, aqui o TopSolid não consegue fazer a previsualização, alerta aqui para um erro de Parasolid. Vou utilizar esta opção de Rebuild Blends. E o que o TopSolid faz com esta solução, vai reconstruir todos os raios adjacentes à face que eu vou alterar. Então, para adicionar esta saída a outras faces, basta-me selecionar os raios a partir do qual vai ser dada a saída. E como podem ver, de uma forma bastante rápida, consigo alterar zonas bastante complexas. Lá está. Todas as saídas foram dadas
todos os raios foram recalculados e todas as tangências estão perfeitas. Vamos continuar com este comando. Vamos dizer que quero utilizar esta face, esta. E aqui também está vertical. Vamos ver se eu ainda consigo selecionar este raio. Não, este raio vai dar aqui na previsualização, consigo ver que há aqui uma coisa que não estará muito bem como eu pretendo. Vou retirar esta para já, mas posso selecionar todas as outras e reparem o que é feito. É dada a saída, este raio fica exatamente no mesmo sítio, todas as saídas são dadas tangentes aos raios e todos os fillets que estão adjacentes são automaticamente recalculados. Continuar. Ok. E agora, possivelmente, para esta zona atrás, basta-me agora fazer uma seleção individual desta zona para conseguir adicionar saída nesta zona. Mais uma seleçãozita. Ok. Como podem ver, não vai resultar sempre, mas em muitas situações vocês não vão necessitar de retirar raios para dar saídas nas peças. Claro que dependerá muito da geometria da peça, como é que são feitas as concordâncias, mas como podem ver é uma peça importada e mesmo assim o Topsolid neste tipo de peças comporta-se muito bem. Continuando, também não tenho saída aqui, vou adicionar da mesma forma. A partir deste, a partir deste. Vou fazer aqui um corte na minha peça, gráfico, para nós vermos uma situação em que muitas vezes as peças trazem estes furos para onde são apertados parafusos. Esses furos muitas vezes vêm com o fundo em esférico e muitas vezes também vai sem saída. Para realizarmos este tipo de operações no Topsolid e em qualquer outro software é um bocado trabalhoso. Por isso vou-vos mostrar aqui uma alternativa àquilo que nós temos vindo a fazer aqui, que é alterar os raios e alterar as saídas. O que eu vou fazer é, primeiro, verificar qual é que é o diâmetro do meu furo. Ora, o meu diâmetro do meu furo, cá em baixo consigo ver que é de diâmetro 2. Depois, analisar qual é que é a distância que eu tenho desta face para o meu fundo da minha peça. E a distância é de 1 mm. Portanto, será um furo de diâmetro 2, em que eu tenho que respeitar uma cota de 1 mm nesta profundidade. Muito bem. Outra coisa também, já agora, analisar a distância que vai deste centro para este centro. Tenho aqui um chanfro de meio milímetro. Vou começar por retirar estas faces, utilizando, neste caso, o modo Extend. Vamos agora fazer o furo nesta zona. Em cima da face, drilling, escolher o tipo de furo, portanto vou ser um furo aqui. O diâmetro, nós vimos, já tinha registado que era um diâmetro de 2 mm. Como é que ele acaba? O fundo do meu furo vai ser em esfera e vou controlar a profundidade. Portanto, posso controlar aqui a profundidade com uma cota direta, mas também posso controlar com um offset à geometria oposta. Foi aquela descota de 1 mm que eu vi. Portanto, vou dizer que quero 1 mm de offset ao centro e desta forma o furo vai ficar sempre com 1 mm, mesmo que ele se mexa. Ah, mas eu quero adicionar saída.
dar saída de 0,25. Outra coisa, tínhamos visto que existia aqui um chanfre cá em cima. Vamos colocar já nesta operação. Dizer que, ok, 0,5 e numa única operação consigo fazer o furo, dar saída e fazer o chanfre. Ok? Para repetir para este lado, vocês já devem conhecer controle. Isto está feito. De salientar que esta profundidade já foi atualizada para a nova zona. Okay? Outra ferramenta que eu gostaria de vos mostrar, tem a ver com a manipulação da geometria, mover as faces de um lado para o outro. Por vezes é preciso afinar as peças. Por exemplo, vamos fazer aqui uma coisa. Aqui, antes do draft, poderemos utilizar a ferramenta de modificação de faces. Mover em que direção? Por exemplo, em Y. Vamos dizer que são 4 mm, porque não? E vou selecionar esta face e esta face. Reparem que eu não estou a selecionar os raios e consigo ter uma pré-visualização. É sinal que o TopSolid, assim que eu validar, vai reconstruir todos os raios também que estavam adjacentes àquela face. Ao puxar, já agora vamos aqui verificar. Isto não tem saída, porquê? Porque eu fiz esta modificação antes de dar a saída nestas faces. Vamos agora puxar o histórico para cima. E podem ver que as saídas foram todas atualizadas. Portanto, faltam aqui algumas zonas, mas penso que o essencial foi explicado. Antes disso, vamos fazer aqui outra ferramenta que eu acho que é importante. Vamos fazer aqui um sketch. Definir o plano de sketch como sendo o plano XZ. Desenhar aqui, então, o sketch que eu pretendo. Como vocês sabem, nós podemos constranger o sketch a entidades, basta fazer o drag and drop. Vou cotar estes pontos, por exemplo, 2 mm. 2 mm e esta saída entre estas duas linhas. Vamos ver que são 30 graus e é centrada neste eixo. Recordam-se daquela situação onde nós analisamos a nossa peça e tínhamos a saída negativa aqui. Portanto, vamos agora fazer o imprint deste sketch para cima desta face, de forma ao longo do sketch, perpendicular ao sketch. Está o imprint feito, falta dar a saída contrária. Mais uma vez, ferramenta de draft. Vamos utilizar agora este comando aqui, com step. Vamos dizer que é 1 grau. A partir de que plano? Deste plano, nesta face, dando esta aresta. Reparem que automaticamente o TopSolid vai criar estas zonas perpendiculares à saída. Okay? Se nós tornamos a analisar as saídas negativas, já verificamos que já não temos saída negativa neste lado. A peça já pode ser desmoldada. Foram estas as dicas que eu quis trazer para vocês. Eventualmente, muitos de vocês já conhecem perfeitamente estes comandos. Isto não são novidades para vocês. No entanto, achei que era importante mostrar as potencialidades de saídas sem retirar os raios. Penso que muitos de vocês ainda têm o hábito de retirar os raios para tornar a construir depois. Tentem primeiro fazer o comando sem retirar os raios. Claro que, se falhar, terão que utilizar
essa técnica. Mas vocês vão ver que vão resolver muitas situações. Obrigado por terem assistido ao nosso vídeo, ok? Já sabem, subscrevam o canal e desta forma vocês irão ser informados de todas as novidades que nós vamos disponibilizar. Até à próxima!